Então, assim, ó, aqui a gente tem um corte axial da pelve com a janela para partes moles, que é o standard, tá? Uma reconstrução 3D da pelve. E aqui eu tenho uma janela para a parte óssea da pelve, que é o bone. Aqui é um corte coronal e aqui também, coronal. E esse é um axial. Tá? Aqui é a reconstrução 3D do crânio. A gente consegue fazer isso aqui, visualizar a face da pessoa, tá? E principalmente o corpo dela, se quiser, saber se ela tem gordurinha, se não tem, como que ela é. Teve um dia, uma tarde lá, nós estávamos sem fazer nada, aí o meu colega, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Ah, então tá, então mostra. Aí ele começou, pegou lá um abdômen de uma senhora que tinha feito. Tu quer ver como que ela é na real? E começou a montar. É muito show. Aparece tudo. Aham, tem que se cuidar. Consegue ver tudo a pessoa, sabe? É muito show. Esse crânio aqui é de uma criança, né, Pro? Aqui sim. Ó, tá em aberto ainda, esse fontanela. Uhum. Feinha, né, Sora? Hã? Feinha, coitadinha, né? E aqui já não, aqui já é um adulto, ó. Bem gordinho. Gordinho. Aham. Olha só tudo que a gente faz em 3D. Consigo visualizar toda a parte óssea, coluna, costelas, pelve. Aqui a bexiga, que não teve como tirar. Dá, até dá. Tu consegue, só que tu vai ter que ir girando bastante. Mas aqui o interessante era ver, ó, a pelve renal todo e a bexiga. Aqui a coluna lombar, a região do ombro, as carótidas, região de pescoço, aqui somente o quadril. Então, assim, ó, tu faz o que tu quiser na reconstrução 3D. Muito show mesmo. Um trauma torácico. No Scout, a gente já visualizou que ele tá com um pulmão totalmente tomado por líquido. E na tomografia constatou, ó, isso aqui tudo é derrame pleural, é líquido. Então, o lado direito está tomado de líquido na região pulmonar. Aqui, ó. Doenças do pulmão. Aqui, essa região, ó, isso aqui que é o vidro fosco. Então, essa parte mais clara é onde o COVID se instalou. Esse pulmão está tomado de COVID. Esse aqui já não, esse aqui já é uma outra patologia. O COVID, ele se apresenta que nem aqui, ó, tá? Em regiões, geralmente, nas laterais. Então, ele vai vindo de fora e pegando o pulmão para dentro. Cortes axiais de pulmão, utilizando a reconstrução Lung. Composição dos tecidos. Hiperdenso, então, vai ser totalmente branco. Isodenso, o cinza. Hipodenso, o preto. Que seria ar, gordura e aqui ossos, tá? Calcificações ou contraste, o branco. Então, aqui a gente tem, ó, hipodenso, ar, gordura depende dela, tem vezes que ela vai aparentar um cinza, e a água, tá? Vai ser hipodenso. Isodenso, maioria dos órgãos, rins, fígado, bexiga, estômago, intestino. E o hiperdenso,
Ossos, contraste, a hemorragia vai aparecer como hiperdenso, tumores e trombos. Então, todos vão ser brancos. Aqui, então, o osso medular, osso cortical. Sangue hemorrágico dentro do cérebro e o contraste vai aparecer a imagem branca, tá? Todas essas vão ser imagens brancas. As hipodensas, ar, gordura e água. Água dentro do cérebro, ar no pulmão e gordura nas vísceras e na musculatura. Vai ser hipodensa. Sora, tira uma dúvida para mim. Sim. Na imagem anterior ali, o sangue e... tu volta ali para mim? Aqui? Isso. Aqui, ó, o sangue e o contraste, ele ficou muda um pouquinho no tom. Sim. É isso que eles sabem distinguir o que é sangue, o que é contraste? Uhum. Ou eles usam um outro tipo de exame ou alguma coisa? É que assim, ó, para esse tipo aqui, se é um AVC hemorrágico, a gente nem vai utilizar contraste. Porque só no momento que fizer a tomografia, a gente já vai visualizar essa região branca. Isso aqui é sem contraste. Tá? Certo. É só o sangue que vai aparecer no cérebro branco. Então, o médico já vai ver de cara, AVC hemorrágico, manda para cirurgia. Ah, entendi. Tá? Entendi, tranquilo. Então, não dá nem tempo de injetar o contraste. Essas emergências é tudo sem contraste, tá? Chega lá, a gente já vê de cara qual que é o problema e manda tratar. Sim. Tranquilo. As isodensas, então, vai ser as regiões de partes moles, ó. Região do cérebro, onde tem gordura, tem tecido muscular, tá? Os rins, o pâncreas, o baço, os músculos, o fígado, tudo vai ser isodenso, que vai ser os tons de cinza, tá? Isodenso, tom de cinza, hipodenso, preto, hiperdensas, branco, tá? Aqui 2 cortes de pulmão, raio-x de tomografia de tórax. Primeiro, reconstrução, partes moles, standard. E aqui embaixo, parênquima pulmonar, reconstrução lung. Tá? Então, aqui um pouquinho da anatomia. A aorta descendente, isso aqui já está com contraste. O contraste vai aparecer assim na aorta. A válvula aórtica, a aorta ascendente, o átrio direito do coração e o átrio esquerdo. Tá? Aqui a coluna vertebral, arcos costais, externo e região pulmonar a preta. Um corte de tórax axial. Aqui um corte de crânio axial, tá? Aqui temos mais 2 de crânio, porém aqui, ó, eu já visualizo que a hemorragia, então ela vai aparecer branca, e caso tiver um tumor, também, ó, sem injeção de contraste. Então, a gente já visualiza de cara sempre alguma patologia. Tumor maligno no cérebro, ó. Glioblastoma. Vai aparecer tranquilo na tomografia, sem o contraste. Um AVC hemorrágico, tá? A evolução dele. O agudo, subagudo, crônico, crônico. Tá? Aqui a região
da órbita, ela vai ser hipodensa, o nervo óptico isodenso e a musculatura isodensa também, tá? O globo ocular, a gente visualiza muito bem na tomografia, e aqui vai aparecer sempre o nervo óptico. O fígado, então, aqui temos o bário no estômago e gorduras, tá? Na região do abdômen. Mais alguns cortes. Aqui é a região do intestino grosso. Olha só o tamanho que tá. É o megacólon, como é chamado. Quando ele tá obstruído. Ele vai crescendo, crescendo, crescendo e não consegue evacuar, né? E aqui temos um tumor renal. Olha o tamanho do rim. Horrível. Então, Nessa aqui... questão ali, nem entrar contraste não entrou, né, Sora? Sim, porque tá No rim. obstruído, né? Nossa. Aqui também. Não passou nada, ó. Aqui a gente tem, então, musculatura. Vai aparecer esse tom cinza mais claro. A subcutânea, gordura um pouquinho mais escuro. E a pele, que vai aparecer branca, ó. A linha branca. Sangue dentro da aorta, sem contraste. A gente visualiza assim. Com o contraste, ele vai ficar nesse tom, tá? Vai ficar branco. Então, aqui é a aorta descendente. E aqui o coágulo de sangue, que é a hemorragia. Então, a composição do sangue, tá? A água vai ser hipodensa, as proteínas e o plasma isodenso, gordura hipodensa, células hemácias isodenso. O sangue apresenta duas situações quanto à densidade na tomografia. Quando circulando nos vasos, ele vai ser isodenso. Aqui, ó, tá? Tá circulando, isodenso. Quando coagulado dentro do vaso ou fora, em uma hemorragia, hiperdenso, tá? Se ele tiver coagulado ou teve hemorragia, ele vai aparecer branco. Se tiver circulando, isodenso. Então, ele vai ter duas formas, tá? Tranquilo ali? Podemos seguir para os artefatos de imagem? Sim. Tranquilo. Então, assim, ó, artefato de imagem na tomografia é praticamente a mesma coisa que o raio-x. Eu não vou poder fazer uma tomografia com o paciente com uma roupa de zíper, de botão, corrente no pescoço, brinco para seios da face, presilha no cabelo. Então, eu preciso tirar tudo que ele tiver de metal. Não que vai interferir no equipamento, porém interfere no exame, tá? A tomografia não tem problema de tu entrar com alguma coisa de metal na sala, mas a ressonância sim. Então, tudo que vier interferir o exame, ele é chamado artefato de imagem, tá? A estrutura, artefato de imagem, então ele é descrito como estruturas que aparecem nas imagens adquiridas e que não fazem parte das estruturas escaneadas, tá? Pode ser artefato físico, que é relacionado ao aparelho, ou relacionados com a aquisição da imagem, que é o paciente. Artefatos relacionados, então, ao aparelho. A gente tem os artefatos, em anel. Vai aparecer no formato de um anel, que ele vai... A imagem final apresenta a densidade correspondente, então,
a cada tecido. Vamos falar primeiro do efeito de volume parcial. Particularmente nas imagens com pouca resolução, uma matriz baixa, pequena, com voxel, poderá ser representado numa tonalidade de cinza não correspondente ao tecido que representa. Por quê? Porque eu peguei uma matriz muito pequena, tá? A solução para esse caso tende a ser reduzido nas matrizes de alta resolução. Sempre tentar pegar, então, uma matriz de acordo com o tamanho da estrutura que eu vou fazer o exame. Se eu for fazer um abdômen, eu não vou pegar uma matriz 256 por 256, que vai ficar uma região muito estreita, pequena, uma matriz pequena, por uma região bem grande, tá? Isso que a gente precisa sempre estar ligado. Então, aqui, ó, o efeito de volume parcial ocorre quando estruturas anatômicas não ocupam totalmente a espessura total do corte. Esse tipo de artefato acontece quando os voxels são relativamente grandes em relação à estrutura analisada. E se eu pegar também uma matriz muito grande, eu vou ter perca de estrutura. Então, aqui, ó, a região do fígado, uma estrutura correta, uma matriz tamanho bom, e aqui eu peguei uma matriz maior, então eu não consegui completar a minha imagem. Ficou uma região fora, tá? O fígado não tá completo aqui. O segundo, então, que são os artefatos em anel, é relacionado à calibração do aparelho. Todo dia a gente precisa calibrar o tomógrafo, tá? Geralmente é feito na madrugada, que daí não tem tanto exame. Por que que a gente precisa fazer? Porque se a gente vai só usando ele, usando, ele vai perdendo a função e vai chegar uma hora que ele só vai botar artefato de imagem em tudo que for exame que for feito, tá? Então, sempre fazer a calibração dos detectores. De preferência diária. Uma única por dia já resolve o problema, tá? E a mesma coisa o aparelho de raio-x. A gente calibra lá uma vez por semana, lá do raio-x. Então, aqui, ó, artefato em anel. Ele vai aparecer esses círculos na imagem. Não é problema do paciente, é problema no equipamento. Material de alta densidade. Chegou um paciente fazer lá uma tomo de crânio e esqueceu de tirar o implante dentário. Tá? Vai aparecer na imagem. Aqui, ó. Aqui é aparelho fixo. Não tem como tirar. Mas se ele tiver uma prótese móvel, eu consigo tirar. Ele pode tirar e deixar longe do exame. Ou prótese no quadril, ele não vai ter como tirar. Vai dar esse artefato de imagem, ó. Isso aqui é artefato. Então, vai ficar o exame, como a gente diz, uma bosta. Ou o paciente está com um projétil de bala no crânio. Vai dar artefato de imagem também. Tá? Não tem o que a gente fazer. Material de alto número atômico. Contraste, então, tá? Iodo ou bário. Ele vai aparecer bem marcado nas imagens também, podendo causar artefato de imagem. Ruído na imagem é referente baixo kV. A gente colocou uma quilovoltagem muito baixa e aí a minha imagem não ficou boa. Tem duas vezes a mesma. Uhum. Tá?
Então, ela vai ficar granulada. Se eu coloco uma quilovoltagem muito baixa, a imagem fica granulada. Fica muito ruim. Aqui, ó. Fiz o primeiro de abdômen. O paciente não é muito grande. Vou colocar pouco KV. Tá aqui o exame. Não dá para definir nada. Tive que refazer novamente. Coloquei o dobro, resolveu o problema. Tá? Então, eu preciso... Ele vai perder a definição das estruturas. E vai ficar... Prof, Oi. ele tem essa opção de ser que nem o raio-x, eu consigo melhorar as imagens Não. na sala de comando ou não? Não. Tu fez aqui, errou, se ferrou. Vai ter que fazer de novo. Não tem como aumentar um pouco. Não existe. Tá? Professora, essa aqui é aquela imagem anterior ali, é uma imagem coronal. Coronal. Tá. Coronal e abdômen. A pergunta é assim, ele fez ela em axial, antes de reconstruir, ele já não percebeu que ela estava granulada? Ele já não precisava nem ter feito esse corte? Sim, né? sim. Mas é que assim, ó, isso aqui é pra gente mostrar pra vocês, né? Sim, não, eu digo a pessoa lá no Sim. computador, ela já perceberia isso. Né? Claro, no momento que faz a primeira, tu já vê, Uhum. tá? Não tem como não ver, porque vai ficar a imagem granulada. Mesmo no corte axial. Aqui é uma cardíaca, somente a região do mediastino, cardíaca, tá? Então, olha só. Foi colocado muito pouco, além do movimento cardíaco em si, foi colocado pouca quilovoltagem. E aqui, a imagem melhorada. Aqui temos uma outra de abdômen. Só que isso aí tá virada, essa imagem, totalmente. A coluna aqui em cima. O paciente não ia fazer em decúbito ventral. Aqui foi colocado, ó, 60 MA e 120 kV. Tá? Então, deu artefato horrível de imagem. Aumentou para 440 MA e continuou nos 120 kV. Olha como melhorou. Melhorou bastante. E artefatos ligados ao paciente. O que pode ser? Respiração, batimento cardíaco, os movimentos involuntários do intestino ou o próprio paciente que se mexe na hora do exame. Tá? Então, isso é relacionado ao paciente. Como evitar? Imobilizar o paciente, se ele não fica parado, tá? Ou até pode ser anestesiado ou sedado. A respiração, a gente pode utilizar o gate, que é uma cinta que se coloca na altura do pulmão. As cardíacas, vai ser feita a sincronização com o aparelho central. Peristaltismo no intestino, a gente pode utilizar um Buscopan, tá? Dá para o paciente tomar. A deglutição, a gente pede para ele dar uma tranquilizada no momento do exame, não engolir a saliva. E o fluxo sanguíneo não tem o que a gente fazer, a gente só reza para que o exame dê certo. Boa essa. Não tem, né? Não tem como controlar o fluxo sanguíneo. O restante a gente dá um jeito, mas ali é impossível. Tá? Os aspectos de segurança, então, segundo a nossa portaria 453 da Vigilância Sanitária, o tubo de raio-x deve ser aquecido sempre 2 horas após a inatividade. Eu ficar 2 horas sem fazer exame nenhum, eu preciso fazer o aquecimento do tubo. Para quê? Para prolongar a vida útil do tubo, senão eu vou ficar desgastando. Tá? Soraya, Oi. só sobre a portaria, não sei se tu viu alguma coisa, eu vi que mudou, né? Ontem eu vi isso. Sim, tem a RDC 330 agora. Que vai sair essa daí, né? Não. Aquela ali foi algumas alterações que fizeram.
tá? Mas não foi em relação a toda a nossa portaria. Foi algumas coisas que teve alterações. Até eu consigo para vocês, se vocês quiserem. Mas não foi de toda, tá? Teve mais assim, que a parte da radiologia odontológica, veterinária, e o que mais? Tem mais um setor que passou a ser, e a ecografia, se eu não me engano, passou a ser responsabilidade do centro de diagnóstico, então faz parte da área da radiologia, tá? E tem mais algumas alterações, mas é referente à mamografia, mas eu consigo ela, se eu não me engano eu tenho. Mas assim, ó, não é toda ela que mudou, tá? Essa nossa continua em vigor, só teve alterações. Tá bom, valeu. Após o aquecimento do tubo, então, pelo menos uma vez ao dia, fazer a calibração dos detectores, tá? Esse procedimento evita o aparecimento de artefatos na imagem, especialmente os do tipo anelar. Nos equipamentos dotados de lâmpadas com laser, quando a gente for fazer o posicionamento do paciente, tomar o cuidado para não direcionar no olho do paciente. De preferência, deixe desligado, só liga depois que o paciente já entrou a cabeça, tá? Sempre cuidar o limite de peso estipulado pelo fabricante para evitar problemas no nosso equipamento. Alguns equipamentos são dotados de mecanismo de segurança, tá? Que vai interromper a alimentação elétrica do gantry, caso ocorra o princípio de incêndio, faísca, qualquer coisa, tá? Então, ele interrompe, vai interromper, cortou a energia do aparelho. Equipamentos que eventualmente apresentem problemas de desempenho do software necessitam ser totalmente desligados. Após algum tempo, levanta-se o sistema novamente, vamos ligar e observar se foi solucionado o problema. Caso não, temos que chamar o fabricante, tá? Cuidado especial quando a gente for fazer a angulação do gantry, que em alguns exames precisa. Alguns pacientes podem ter parte do corpo pressionada pelo equipamento ou até mesmo apresentar fobia devido à proximidade do equipamento, que ele pode angular 30 graus anterior e 30 posterior. Então, sempre avisar o paciente do que a gente vai fazer, para ele não se apavorar. A correta postura, então, do operador, não ficar deitado em cima da mesa, tá? A gente tem uma cadeira alta, tem um suporte para os pés, tem o suporte para o punho, para manusear o mouse. Sempre tentar utilizar tudo que a gente tem. Ficar a uma distância de 40 a 80 centímetros do monitor, tá? Fazer a aferição sempre da espessura do corte, resolução espacial, ruído de imagem, precisão da lâmpada do laser, isso aí é o controle de qualidade. Normalmente, os testes de qualidade fazem parte dos equipamentos que a gente utiliza, vai fazer utilizando os phantoms, que são uma representação do que seria o corpo do paciente, tá? Então, aqui para sempre cuidar a região dos olhos do paciente. Os princípios básicos da radioproteção, que é a otimização, justificação e limitação de dose. Isso aqui vocês nunca esqueçam, que cai em qualquer prova. Tá? Não vou ler muito, porque aí depois, se vocês quiserem, vocês dão uma paradinha ali. A proteção radiológica, sempre seguindo os princípios fundamentais, o chamado ALARA, tão baixo quanto possivelmente inequível. Então, o mais baixo possível, tá? A gente utiliza nos pacientes. As formas de radioproteção, tempo, menor tempo possível. A distância, quanto maior a distância, menor radiação eu vou pegar. E a blindagem, sempre utilizar
os aventais de chumbo, protetores, plumbíferos, tireoide, o que a gente tiver em mãos, tá? Aqui é só um exemplo das doses anuais, o que pode levar em cada órgão, tá? Segundo as normas da CENEM, da Portaria 453, Ministério do Trabalho. E sempre na parte onde tiver radiação ionizante, vai existir o trifólio, que é o nosso símbolo, a lâmpada vermelha, sempre que estiver ligada, nunca se entra na sala, tá? Porque está emitindo radiação. Caso de mulheres grávidas, sempre vai ter a plaquinha informando que não pode ser realizado, tem que comunicar ao médico. Acompanhantes na tomografia, somente em últimos casos, tá? Só em dos últimos casos mesmo. Porque é uma radiação muito grande para ficar lá dentro. E se a pessoa soubesse ficar lá dentro, tudo bem. Se ela ficar do lado do gantry, não vai incidir a radiação nela. Mas ela tem que ficar do lado do paciente, né? Aí é complicado. Os equipamentos de proteção individual, tá? Sempre, então, fornecer gratuitamente para quem ficar na sala acompanhando. A gente também tem gratuitamente para utilizar. Cuidar para não quebrar os aventais. Não é para dobrar eles, largar em qualquer canto. Sempre deixar ele estendido. Até isso eu estava assistindo ontem uma live, o cara falando que já cansou de chegar nos locais, ter avental atirado no chão, dobrado, amassado. Isso aí tudo prejudica o avental. Tá? Então a gente tem avental, protetores gonodais, luvas, protetor de tireoide, saiotes e óculos plumbíferos. O dosímetro, vocês lembram? Não é um EPI, tá? Sempre utilizar aonde estiver radiação ionizante, tá? Sempre, sempre. Deixar na altura do peito, nunca esquecer disso. Aqui alguns efeitos biológicos da radiação que pode causar, principalmente radioterapia, tá? Ela queima bastante a pele e aqui pode lesionar o bebê, principalmente nas mulheres grávidas. Sempre seguir, então, os protocolos de segurança. Utilizar o dosímetro pessoal durante a jornada de trabalho. Sempre posicionar-se atrás do biombo da cabine durante o exame. Utilizar os conceitos de radioproteção. Tempo, distância e blindagem. Isso aqui, principalmente em exame de leito, a gente precisa utilizar bastante. Por quê? Porque os aparelhos móveis, eles têm um cabo com o disparador até 2 metros. A gente ficando 2 metros de distância da fonte, a gente já evita de pegar radiação. Melhor técnica com a melhor qualidade de imagem, com menor dose para cliente. Proporcionar o melhor conforto possível e uma maior segurança aos clientes antes, durante e após o exame. Explorar todos os recursos possíveis das ferramentas disponíveis do equipamento, conhecer o equipamento que a gente trabalha, fazer imagens com qualidade para uma boa aceitação pelos médicos. Tá? E os meios de contraste vai ficar para a próxima. A não ser que vocês queiram mais uma meia hora. Por mim, tranquilo. O que é que vocês me dizem? Turma? Eu acho que a galera não quer hoje não, prof. Todo mundo Também quer. senti isso. Deu para sentir, Tranquilo, né? então. Tranquilo. A gente encerra por aqui. Temos 4 minutos. Alguma... Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Tá, pode não ser nem relacionado com a aula, mas de repente tranquilo. a senhora pode responder para mim. Numa situação assim, uma criança de 2 anos
precisa fazer um estudo neurológico porque convulsionou. Tá. Seria mais indicado uma tomo ou uma ressonância? Porque ela convulsionou. Isso, para fazer um estudo neurológico, ver qual é a origem dessa convulsão. Olha, eu recomendaria uma ressonância. Uma ressonância anestesiada. Uhum. Campo Porque aberto ou fechado? até sedado pode ser. Porque aí a criança não vai mexer, vai ficar paradinha e vai conseguir ser feito o estudo bem tranquilo. E poderia ser de campo aberto? Não, porque de campo aberto não é para esse tipo de exame. A campo aberto é mais para extremidades e exames rotineiros, tá? Não para estudo específico. Que seria esse o caso. É caro, né? Esse que é o problema. Né? Porque assim, ó, uma tomografia não vai te resolver muito a situação. E a criança vai levar muita radiação. Sim. E aí também tem o seguinte, que idade tem a criança? 2 anos. Ela não vai parar, vai ter que ser feita uma sedação. Então, se tu vai pagar uma sedação para fazer uma tomografia, faz uma res. E a criança não vai sofrer tanto prejuízo. Sim. Tá? Obrigado. De nada. Obrigado pela consulta. É o que eu recomendaria, né? Porque assim, ó, a ressonância em si, além de ser mais cara, não vai prejudicar tanto a criança como a tomo. Ainda mais uma criança de 2 anos. Com certeza. Então tá, gente. Mais uma consulta. Fala. Ressonância de coluna lombo-sacra é em campo aberto ou fechado? Fechado. Fechado? Aham. Tá, obrigada. Não precisa ter medo. Eu fiz aí há pouco a minha. Fiquei lá, acho que eu fiquei 1 hora lá dentro do aparelho, até dormir. Sério? Bem de boa. Prof, eu fiz também esses dias, demorar, só então. morri. É demorada. Porque tem várias sequências, né? Tu só fica escutando as musiquinhas lá dentro, que é uma chatice aquelas musiquinhas. Ô, prof, nem musiquinha eu escutei, eu só escutei o barulhinho da máquina e rezava. Mas é o que a gente diz, que é a musiquinha, é o barulho dos fortes. O do técnico bem assim, ainda, não, é tranquilo. Eu pensei, filha da mãe, assim, não é tranquilo, não. Tu vai conseguir, ele dizia pra mim, tem gente que não consegue. Por quê? Porque ela é estreita e tu fica lá dentro do tubo. Não tem pra onde querer fugir. Não tem, não dá nem pra olhar pra trás direito. Não olha pra trás, não vê nada. Então tá, gente, vai ficar essa parte então dos contrastes, os protocolos para a próxima, tá? Na segunda. Certo? Certo. Boa noite, gente. Boa noite, prof. Obrigada pela Boa noite, bom fim de gente. Bom fim de... Boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite. Aproveite para descansar. Que eu tenho mais um tempo. Vou trabalhar. Trabalho? Sim. Trabalho toda noite. E, Sônia, vai ser segundo trabalho? Sim. Vou lá agora pro meu de carteira assinada.